Senhores, bom dia. É um prazer estar com os senhores. Nosso encontro hoje, aula 3. Vamos finalizar um pontinho que ficou em aberto da nossa última aula quanto à análise do erro. Tão logo consigamos avançar dessa análise do erro, nós vamos verificar o concurso de agentes e dentro disso já teremos um desdobramento para chegarmos na extinção de punibilidade. Falando assim, pode parecer que é muita coisa. E o é, em verdade o é. Mas nós vamos pontuar isso de forma a facilitar. Nossa proposta hoje é abordar a teoria pontualmente com a dinâmica da questão, tá bom? Como ela pode vir a ser abordada em prova e como isso pode se tornar simples. Então, o nosso título de trabalho é o título 2, que vai falar do crime, lá do artigo 35 ao 38 do nosso Código Penal Militar. O concurso de agentes, que inicia a sua problemática lá no artigo 53 e seguintes do CPM, e depois nós vamos fazer um desdobramento para essa extinção de punibilidade, o 123 e em diante. Hoje, pontualmente, o núcleo cerne da nossa aula é o título 2 e o título 4. Poderemos avançar, adentrar na extinção de punibilidade, mas só teremos a oportunidade de fechar a temática na nossa próxima aula, que é o momento que eu vou trazer essa aula toda trabalhada em questões, porque é a melhor forma de trabalhar o nosso título 8, que é da extinção de punibilidade, tá bem? Então, vamos lá. No nosso último encontro, nós tivemos a abordagem da chamada teoria do crime. Professora, a senhora vai falar a mesma coisa? Não, de forma alguma. Mas nós precisamos rememorar alguns conceitos para que então nós possamos desdobrar o entendimento do que é a teoria do erro. E por que nós estudamos erro? Então vamos facilitar as coisas. Olha só. Pensar no estudo do erro é fundamentalmente pensar em primeiro lugar, na teoria do crime. Olha, Código Penal Militar. Por que estou estudando o Código Penal Militar e a que sorte ele me auxilia? Vamos lá. O estudo do Código Penal Militar, ele analisa o crime militar. Ótimo. Nós já vimos o crime propriamente militar e o crime impropriamente militar. Ok. O CPM ele foi criado naturalmente, na sua origem, na sua substância, para lidar com os crimes militares em que pese as Forças Armadas. Estaríamos falando aqui da esfera federal. Estamos falando de Exército, Marinha e Aeronáutica. Foi para isso que o Código Penal Militar se socorre, ou seja, para tratar dos crimes militares em instância, em natureza, vamos colocar assim, dos crimes da União, os crimes federais. E a outro giro, nós já tivemos a oportunidade de falar dos crimes militares estaduais, que são as forças auxiliares, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. Perfeito. Então, nós entendemos, Código Penal Militar veio para tratar dos crimes militares, Forças Armadas. Esse é o objeto e motivo do estudo do Código Penal. Penal Militar. Então, quando fazemos um paralelo do Código Penal comum e o Código Penal Militar, aqui nós temos uma natureza civil, são os crimes comuns, todos os outros crimes que não tiverem propriamente dito a natureza militar. Ótimo. E aí, a primeira pergunta que vem é o seguinte, mas afinal, eu já entendi a que sorte se dá o Código Penal comum, já entendi então para que o Código Penal Militar. E se a senhora falou que é a natureza do crime militar, eu tenho que saber realmente o que é crime. E aí, por isso que vem a chamada teoria do crime. Fazendo um paralelo com o direito penal comum, o crime, como nós já vimos, é o desdobramento analítico. O que significa essa palavra analítico? Significa, portanto, que eu tenho 3 elementos que constituem uma única classificação. Crime, portanto, é aquilo que nós chamamos de fato típico, ilícito / antijurídico e culpável. Se nós vamos analisar no dia de hoje a chamada teoria do crime,
dentro do item específico do Instituto do Erro, nós estamos classificando o crime e estamos abordando aquela parte em verde, o fato culpável. Estamos trabalhando a culpabilidade do agente. Quando, então, direcionamos a nossa mente para entendermos que estamos falando do CPM, que estamos classificando o crime, que é fato típico, ilícito, antijurídico e culpável, e que a teoria do erro será explicada com base no terceiro elemento analítico da classificação do crime, que é o fato culpável e a culpabilidade, agora a coisa começa a se desdobrar de forma clara e objetiva. Nós vimos lá na nossa aula anterior que o fato típico, tipicidade, tem a ver com aquele nosso princípio, que é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Vimos que no fato típico nós temos a conduta, que pode dar-se, a conduta do agente pode dar-se por ação ou por omissão. Vimos os crimes comissivos, aqueles que dão-se por ação. É um outro nome para dizer, olha, agente, você agiu positivamente, então você está na classificação de um crime comissivo. Diferente a outro giro, uma conduta omissiva, um deixar de fazer. Aquele que não é agente garantidor e aquele que o é, nós verificamos essa diferenciação. Quando, então, o indivíduo ele é agente garantidor e ele se omite diante daquele comportamento que não poderia vir a se omitir, ele responde pelo tipo penal específico. Vimos isso também. O resultado, nós tivemos uma boa oportunidade de analisar quando trabalhamos aquilo chamado iter criminis, ou seja, as fases, o caminho do crime, a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Falamos que a regra é que todo crime ele naturalmente quer se dar como consumado, mas pode haver circunstâncias alheias à vontade do agente, que seria aquele terceiro braço ali nos atos executórios, que viria para nós a figura, o instituto da tentativa. Seria o tipo penal na modalidade tentada, porque ele não chegou à consumação. Vimos o arrependimento eficaz, a desistência voluntária, tudo isso foi pontuado nessa dinâmica do fato típico. Lembrando que nexo causal é a relação entre conduta e resultado. Professora, tudo isso tem pertinência para nós relembrarmos na aula de hoje? Tem sim, sabe por quê? Nós estamos relembrando esses conceitos para nós aplicarmos no Instituto do Erro, tá bom? E ainda falamos aqui do nexo de causalidade, a tipicidade, a lei escrita, estrita, certa. Então, tudo isso é fato típico. Nos importa hoje? Nos importa do ponto de vista do conhecimento, mas não é o objeto do trabalho em específico, porque a nossa proposta hoje é a análise do terceiro item, que é o fato culpável. E isso é só uma abrangência geral para nós adentrarmos na nossa matéria especificamente, tá bom? O fato ilícito também tivemos a oportunidade de ver a dinâmica do estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Todos esses conhecimentos aqui, de alguma forma, eles serão pontuados, pensados na data de hoje, tá bom? Então, dentro da teoria do crime, vamos abordar o erro, vamos avançar. Olha, aqui nós temos a imputabilidade e imputar significa aplicar. A putabilidade, esse fato de aplicar a pena, é a gradação de culpa que o indivíduo tem quanto ao cometimento do tipo penal específico. Todo crime, todo artigo que você vira abrir no seu Código Penal comum ou no seu Código Penal militar, você verá assim. Vou pegar o artigo 121 lá do Código Penal comum, só como exemplo, porque também ficaria muito simples para a nossa abordagem. Vamos lá. Tem assim, ó, artigo 121 é o matar alguém. O matar alguém, existe um elemento aqui do tipo, o verbo, o núcleo do tipo, que é o matar, que é o agir, que é o fazer. Esse
artigo escrito matar alguém, nós temos um nome, um outro nome que nós damos para esse artigo, falando assim, ó, preceito primário. Professor, o que é preceito primário de todo e qualquer crime? Preceito primário é aquilo que o artigo, no seu caput, cabeça, diz que o crime é. Agora, trazendo para o Código Penal Militar, o crime de deserção, o crime de motim, o crime de revolta. Então, os senhores já se recordam que o artigo vem trazendo a mensagem do tipo penal específico, isso é chamado preceito primário. Preceito secundário, a outro giro, é o que? É o quantum de pena. E agora começa a fazer todo sentido. Se nós estamos falando de fato culpável, imputabilidade, aplicação de pena, eu tenho que remeter o meu pensamento para essa coisa chamada preceito secundário. E essa coisa chamada, e vamos colocar assim, é um desmembramento entre preceito primário e preceito secundário. É como o legislador faz valer o seu dizer, o direito. Potencial conhecimento da ilicitude. O agente tem discernimento, capacidade de compreender e se algo orientar sobre o que está fazendo, sobre a sua conduta delituosa, ele tem consciência que a sua conduta é de fato delituosa ou não. Quando a gente começa a fazer essa ponte, já começa a sinalizar algumas coisas na nossa cabeça. E vamos lembrar algumas coisas assim, ó, erro de fato, erro de proibição, erro de direito, aquela coisa ali chamada ó, aberratio ictus, erro na execução. Não se preocupem que nós vamos pontuar um a um. Eu só estou fazendo aqui um gancho mental para saber de onde cada coisa sai. Porque não adianta nós estudarmos de forma aleatória, de forma solta. Nós precisamos encadear a ideia. E ainda, dentro dessa terceira classificação, na culpabilidade, fato culpável, essa parte verde para os senhores, exigibilidade de conduta diversa, ou seja, os senhores em algum momento já devem ter ouvido uma expressão assim, fato excusável. Excusável, aquilo que chamamos de inevitável. O indivíduo não poderia ter agido ou se comportado de forma diversa, porque a todo homem médio daria-se o mesmo comportamento. Ou seja, nós vamos ver, no avançar dos nossos slides, um determinado erro, e os senhores vão conseguir identificar, que o indivíduo imagina estar acobertado, por exemplo, pela legítima defesa, um instituto próprio lá do fato ilícito, lá da excludente de ilicitude. Está vendo essa partinha azul aí, ó? Fato ilícito, excludente da ilicitude. O indivíduo em um determinado erro, e nós vamos ver qual é esse erro, e quando eu chegar lá, os senhores vão exatamente lembrar do que eu estou falando agora, que aquele que acredita estar acobertado pelo manto da legítima defesa tem aquilo que chamamos de uma legítima defesa putativa. Só ele acreditava estar acobertado por aquela legítima defesa quando não estava. E quando nós pegamos aqui essa parte verde, ó, exigibilidade de conduta diversa, não se poderia esperar desse agente comportamento diferente. Por isso a palavra excusável, inevitável, não poderia exigir desse indivíduo conduta diversa. Isso foi só um introito para nós avançarmos, tá bom? Olha que interessante. A partir de agora, uma vez que nós entendemos a que serve o Código Penal Militar, que entendemos e relembramos essa dinâmica da teoria do crime, já sabemos que a análise desse instituto chamado erro está na terceira classificação analítica do crime. Não estamos falando do fato típico, não estamos falando do fato ilícito / antijurídico, mas estamos na caixinha da culpabilidade, da imputabilidade, da aplicação da pena. E aqui nós vamos começar a entender o seguinte:
O CPM traz para nós o Instituto do Erro. E esse erro, ele é desmembrado em vários itens. Ó, nós temos no CPM erro de direito, erro de fato, culposo, provocado, erro sobre a pessoa, erro quanto ao bem jurídico e duplicidade de resultado. Sempre antes de adentrar no instituto jurídico propriamente dito, eu gosto de fazer uma análise da seguinte forma. É olhar para a palavra, para aquilo que nós chamamos de nomen iuris. Realmente, o nome do instituto, da palavra. Olha, se eu penso na palavra erro, de pronto, o que me vem, mesmo que eu não tenha estudado uma linha, não saiba nada para uma determinada prova, um método para trazer à memória o que já existe dentro de cada um de nós. O erro, então, nos parece que, do ponto de vista da língua portuguesa, é um equívoco, aquilo que não está de acordo, aquilo que não está de acordo com o que deve ser. Então, logo, eu tenho um erro, parece simples, mas isso dá um insight muito bom para nós. Quando no primeiro item está assim, erro de direito, e esse direito está com letra maiúscula, significa, então, que eu tenho uma natureza diferente. O direito como um todo, como ordenamento jurídico. Se é ordenamento jurídico, talvez eu reporte a minha mente para um erro, para um equívoco, diante daquilo que o ordenamento jurídico diz, e o indivíduo não se comporta daquela forma. Estamos só pensando juntos aqui possibilidades. Quando nós trouxermos aqui a legislação, nós vamos bater se essa nossa dedução lógica ela está adequada e está no mesmo caminho do que a legislação diz, tá bom? Só estamos tirando de nós o que nós já temos. Erro de fato. Bom, fato é tudo aquilo que ocorre no mundo físico, no mundo das circunstâncias. Fato físico, ok? Erro culposo, nós já sabemos que culpa e dolo são elementos do agir do agente. O dolo é propriamente dito a manifestação de vontade do agente, aquela vontade livre, consciente, não é isso? O crime culposo, por si só, aqueles elementos da imprudência, da negligência, da imperícia. Se o erro é provocado, nós podemos perceber o seguinte: quem erra, em regra, erra sozinho. Claro que nós vamos chegar lá no concurso de pessoas, no concurso de agentes, quanto à prática de um delito. Mas a regra no direito é que quem erra, erra sozinho. Se ele foi provocado, então, provavelmente, pela nossa leitura de dedução inicial, para além da legislação, provocou-se por outra pessoa, e não por aquele indivíduo que erra sozinho. Se eu tenho um erro sobre a pessoa, muito me parece que, olha, se é sobre a pessoa, eu estou me inclinando para um erro lá na execução. O indivíduo que não tem capacidade de, por exemplo, de atirar tão perfeitamente. Não existe nesse indivíduo a habilidade que deveria ter para, enfim, desferir tiros contra seu desafeto, ou então em uma determinada abordagem, um erro sobre a pessoa. Erro quanto ao bem jurídico, lembrando, afinal, o que é bem jurídico? Os senhores já sabem. Bem jurídico é tudo aquilo que tem relevância para o direito. Olha, como nós já falamos, o artigo 121, que é o matar alguém, qual é o bem jurídico desse preceito primário? O bem jurídico é a vida, assim como nós temos o patrimônio lá no furto, lá no roubo. Sim, a diferença de ter violência ou grave ameaça, eu só estou relembrando para os senhores que bem jurídico é tudo aquilo que afeta a ordem do direito, aquilo que a sociedade entende como devido para ser tutelado, para ser protegido. E, por fim, duplicidade de resultado. O nome por si só já diz, eu tenho um resultado e, fatalmente, eu tenho um desdobramento para dois caminhos. E o próprio termo coloca isso para nós, duplicidade no resultado. Agora, vamos abordar isso com a legislação e vamos conseguir conectar que a nossa dedução lógica tinha total pertinência com o que o próprio CPM diz.
tá bom? Olha, primeiro eu trago uma dedução para nós. Depois eu trago essa mesma dedução pontuando esses institutos na legislação. E aqui está o seguinte, ó, o Código Penal Militar disciplinou o erro de maneira distinta do Código Penal Comum. E como houve essa distinção de classificação de natureza e abordagem, a legislação ela vai pontuando de forma fragmentária, de forma pontual. Nós vamos ver isso com calma. Eu pensei uma forma bem interessante de nós abordarmos isso, para não ficar um critério meramente teórico. Eu trouxe uma questão e dentro dessa questão nós teremos a oportunidade de passear do artigo 35 até o artigo 37, tá bom? Vamos juntos. Primeira questão fala o seguinte. Estamos no título 2 do CPM. E vamos lá. O CPM trata sobre o crime. Crime, nós já fizemos a primeira análise. Fato típico, ilícito, antijurídico e culpável. Ótimo, estamos na culpabilidade porque estamos analisando o erro. Perfeito. Trazendo algumas concepções a respeito de erros. Nesse sentido, analise a alternativa correta de acordo com o que o Código Penal Militar disciplina. Então, a questão propõe que nós possamos analisar o erro e ele pede a alternativa correta. Aqui nós vamos sempre ir e vir nessa questão, porque eu fui fazendo uma escala de gradação e explicação, da nossa alternativa A até a alternativa E. Antes, sem nós aprofundarmos na legislação, vamos ler juntos e vamos ver o que nós já podemos extrair. Se seria uma questão que nós acertaríamos ou se nós nos equivocaríamos por alguma sorte. Vamos lá. Alternativa A, lembrando que ele quer a correta. No erro de fato, quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável, e se eu estou falando esta palavra excusável, significa que eu tenho um sinônimo para essa palavra. Excusável é a mesma coisa que inevitável. O indivíduo não poderia vir a se comportar de outra forma que não fosse aquela. Então, voltando. No erro de fato, quem ao praticar crime supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima responde pelo crime de forma culposa. Analisando a alternativa A, o que os senhores colocariam? Essa alternativa está certa ou essa alternativa está errada? Alguém gostaria de se manifestar? Não? Então, vamos avançar aqui para analisar o que realmente é o substrato da alternativa A. Olha lá. Essa alternativa, para quem teria a oportunidade de falar incorreta, teria acertado. Essa alternativa não está correta. Sabe por quê? Olha lá. Alternativa A, para que reste configurado esse chamado erro de fato. E esse erro de fato tem uma consequência, que é excluir a responsabilidade do agente. Se é excluir a responsabilidade do agente, aquele que pratica o crime por ação ou por omissão, temos que lembrar aqui que a legislação vai falar a título de dolo ou a título de culpa. Isso é uma classificação específica do artigo 36 do CPM. Eu vou puxar aqui o artigo 36 e vou ler para os senhores como a legislação diz. Ela fala o seguinte, artigo 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. A diferença é que a alternativa A, ela traz exatamente o que a lei diz, só que ao final ela coloca, salvo engano, a responsabilidade a título de culpa.
Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Artigo 36. No que se, ao praticar o crime, o agente supor, por erro plenamente excusável, ou seja, aquele erro que não poderia ser evitado com a atenção, perspicácia, aquilo que nós chamamos de diligência ordinária, a inexistência de circunstâncias de fato que o constitua o crime. Assim, nós estaremos diante de erro de fato. O nosso CPM, ele diz o seguinte: estaremos, então, diante de um erro de fato, também, dessa forma, quando nas mesmas circunstâncias, o agente, aquele que pratica o ato supõe a existência de fato que torna a ação legítima. Olha aqui o exemplo: legítima defesa putativa. Quando nós temos o trazer dessa palavra putativa, significa que só está na mente do agente. A putatividade tem relação com isso. Eu acredito estar acobertado por uma das causas de excludente de ilicitude, quando, na verdade, eu não estou. O que acontece? Nessa alternativa, afirma-se, então, que ela de fato está correta, porque, olha lá, aqui, na configuração do erro de fato, o CPM vai dizer que o agente está isento de pena. Não há que se falar em responsabilidade do crime sequer na modalidade culposa. Então, quando no finalzinho da alternativa diz que o agente responderia na modalidade culposa, é isso que traz a incorreção da questão. Por quê? Porque eu tenho uma isenção de pena. Pensou no erro de fato, eu tenho como consequência uma isenção de pena. Ao final da análise de todas as alternativas, eu trouxe uma caixinha mesmo, colocando assim, erro de fato. Qual a relação que eu tenho para a palavra erro de fato? Isenção de pena. Erro de proibição. E assim eu fiz para ficar bem simples, porque quando de uma possível abordagem de prova, ele vai querer a palavra correspondente, tá bom? Pensou em erro de fato, pensou em isenção de pena. É claro que eu trouxe uma questão assim, de um nível muito alto para nós. Por quê? Estamos jogando para cima, porque realmente virá num nível muito menor. Não há que se falar nisso. Por que eu estou dizendo isso? Quanto mais forte nós treinarmos, melhor preparados nós estaremos para uma abordagem de prova, tá bom? Então, não será uma questão dessa sorte, mas que nós precisamos trabalhar uma dessa para ficar realmente sacramentado. Vamos ver agora a alternativa B, se nós colocaríamos correta ou incorreta. Diferente da primeira, que nós falamos de erro de fato. E o que nós saímos da mente aqui? Nós já saímos com a mente fixa, que pensou em erro de fato, pensou em isenção de pena. Não fala sequer em responsabilização do agente em forma culposa. Ok, já pegamos isso. Erro de fato, isenção de pena. Matamos esse primeiro item. Letra B, agora ele vai falar do erro de direito. Ele está saindo do erro de fato e vai chamar o erro de direito. E aqui nós temos que analisar se está correta ou incorreta. Olha lá, no erro de direito, exclui-se a culpabilidade do agente, não lhe aplicando qualquer pena, quando este, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito fato, por ignorância ou por erro de interpretação da lei, se excusáveis. Bom, de pronto, nossa pergunta seria correta ou incorreta? Vamos analisar. Olha lá, alternativa B, ela é uma alternativa incorreta. Por quê? Quando o agente, salvo se tratando de crime que atente contra o dever militar, e o que é crime contra o dever militar? Aquele dos quais chamamos crimes propriamente militares, aquele que só pode ser praticado por militar. Eu deixo aqui para os senhores como exemplo a deserção, o artigo 187 do CPM. Observe, supor lícito, em verdade, legítimo fato,
por ignorância. E aí eu coloquei entre parênteses. O que significa essa ignorância? É o desconhecimento, é a ausência total de noção acerca de determinado objeto. Ou ainda, o erro, um conhecimento equivocado, falso, de interpretação da lei. Terá cometido o agente, então, existe um conhecimento equivocado desse agente, um conhecimento falso sobre o que diz, então, esse ordenamento jurídico. O CPM vai falar do erro de direito lá no artigo 35. Olha o que acontece. Nesse caso, qual caso? No erro de direito, no artigo 35, esse instituto ele terá o quê? A pena atenuada ou substituída por outra menos grave. E então, olha lá, se no erro de fato, que foi a alternativa A, nós temos uma isenção de pena, no erro de direito eu tenho uma pena atenuada ou substituída por outra menos grave. Diferente do que se afirma na questão e fala em exclusão de culpabilidade. Erro de direito não tem relação com exclusão de culpabilidade. Tem relação, sim, com o quê? Com atenuação de pena ou substituição por uma pena menos grave. Tá ok? Logo, aqui ao finalzinho fala que não tem relação com a exclusão de culpabilidade, com a consequente ausência de aplicação penal. Pronto, ficou fácil. Alternativa A, erro de fato, isenção de pena. Erro de direito tem relação com atenuação ou substituição por uma pena menos grave, e erro de direito não tem nada a ver com exclusão de culpabilidade. O agente vai responder por aquele crime. Ele entende erroneamente, equivocadamente o direito, responde pelo crime, tendo uma pena atenuada ou substituída. Perfeito. Então, nós entendemos por que ela está incorreta. Vamos para a alternativa de letra C. Olha lá. Se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente apenas se o fato for também punível como crime doloso. Vamos ver. Alternativa C. Correta ou incorreta? Bom, a alternativa C é uma alternativa propriamente incorreta. Aqui, a letra A falamos do erro de fato, letra B falamos do erro de direito, e na letra C estamos falando do erro de tipo culposo, especificamente lá no artigo 36, parágrafo 1º. Vou ler para os senhores o que diz o CPM. 36, parágrafo 1º, ó. Erro culposo. Se o erro deriva de culpa, e culpa é o quê? Negligência, imprudência, imperícia. A este título responde ao agente, ou seja, a que título? Responde o agente a título de culpa, se o fato é punível como crime culposo, porque sequer o fato for assim previsto, não responderá o agente pela modalidade culposa. Vamos lá. Se o erro derivar de culpa, ou seja, da negligência, imperícia, imprudência do agente, este responderá a título de culpa, foi o que nós falamos, desde que o fato seja punível como crime culposo. A alternativa está incorreta? Está, porque já que não prevê a condicionante de ter que ser o fato punível também na modalidade culposa. Ok? A alternativa C é uma alternativa incorreta. Letra D. Partindo para a nossa finalização de questão, é isento de pena, isento de pena. Os senhores já ouviram falar dessa expressão na data de hoje. É isento de pena quem? Por erro ou outro acidente na execução do crime atinge bem jurídico diverso do visado. Só pelo que nós falamos, se atinge bem jurídico diverso do visado, eu tenho um erro aqui quanto à execução. Será mesmo que é isento de pena? Ou a gente, mesmo em erro sobre a execução, responde como se tivesse desferido ou atingido o seu próprio desafeto? Vamos lá para o debate da letra D? Olha, letra D.
É isso mesmo, essa alternativa ela está incorreta. Estamos sobre o erro de pessoa. Aqui, a tratativa dá-se lá pelo artigo 37. Quando que nós teremos a configuração do artigo 37, esse erro de pessoa? Olha o exemplo que eu deixei aqui para os senhores. A, querendo atingir B, por se encontrar envolto pela falsa percepção de realidade, aqui é um erro sobre a percepção, termina atingindo C. Então, A quer atingir B, mas acaba que atinge C. Numa segunda proposta, A, mesmo tendo escolhido o alvo sem erro ao executar seu intento criminoso, por falha ou qualquer outro acidente, termina por atingir C no lugar de B. Aqui, ó, erro na execução do delito. Em ambos os casos, tanto na primeira proposta quanto na segunda proposta, o agente, aquele que comete a empreitada delituosa, e aí nós nos lembramos lá da classificação do crime, na tipicidade, que o crime dá-se por ação ou por omissão, esse agente, ele responde como se tivesse praticado o crime contra a pessoa que realmente queria atingir. Em conclusão, ela está incorreta, essa alternativa. Sabe por quê? Porque a alternativa afirma que, no caso do erro da execução, o agente é isento de pena. E não é isso. Eu não tenho isenção de pena no erro de pessoa. Pensou em isenção de pena, não pode ser na classificação de erro de pessoa, porque o indivíduo ele vem a responder pelo crime, sim. Por isso que a alternativa está incorreta. Então, essa questão até agora da alternativa A até a alternativa B trouxe para nós o debate que essas 4 primeiras elas estão equivocadas e nós mostramos o motivo do seu equívoco. Então, é forçoso inferir que a alternativa é a alternativa correta. Vamos ver? Se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime, a título de dolo ou culpa, conforme o caso. Vamos ver se é isso mesmo? Alternativa é, portanto, é a nossa alternativa correta. Em finalização dessa abordagem temática, eu coloquei aqui para os senhores tudo o que nós abordamos nesta questão, do erro de direito até a parte do erro sobre a pessoa. E vamos falar sobre os 2 parágrafos específicos. Olha lá. Em resumo, o erro de direito está lá no artigo 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave. Então, atenuação de pena e substituição por outra menos grave tem relação com o erro de direito. O erro de fato, no artigo 36, é isenção de pena. Então, o erro de direito está para atenuação ou substituição de pena mais grave, assim como o erro de fato está para isenção de pena. Foi? Erro culposo. Se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente. Ou seja, quem vai dizer se o erro deriva ou não de culpa? A própria legislação que vem a prever o tipo penal específico culposo. Erro provocado, lá no parágrafo 2º, se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime a título de dolo ou culpa. Agora ficou fácil esse nosso debate entre a questão e a legislação. Erro quanto ao bem jurídico, observe no parágrafo 1º, ó, se por erro ou acidente na execução é atingido o bem jurídico diverso. A questão também abordou isso na alternativa. Visado pelo agente, responde esse por culpa se o fato é previsto como crime culposo. E, por fim, observe a duplicidade de resultados. Se, no caso do artigo este que nós falamos, o artigo 37, é também atingida a pessoa visada, ou seja, além daquele que não queria atingir, atinge-se também a pessoa visada. Por isso que nós falamos de duplicidade de resultado, porque o agente ele quer atingir A e acaba atingindo B. Mas nesse caso, embora ele tenha atingido B, também atinge A, e por isso duplicidade de resultados, tá bom? No caso desse parágrafo anterior, parágrafo 1º,
Ocorre ainda o resultado pretendido. Aplica-se a regra do artigo 79. Vou colocar aqui o artigo 79 para os senhores na legislação. Só um momentinho. O artigo 79, ele já começa a desdobrar a nossa proposta de trabalho para aquilo que nós chamamos de concurso de crimes. O que é um concurso de crimes pela legislação do CPM? Quando o agente, isso é a legislação que diz, tá? Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, e aqui eu estou falando do Instituto da Conduta, pratica 2 ou mais crimes, que pode ser idênticos ou não. As penas privativas de liberdade deverão ser unificadas. Aqui no CPM eu tenho uma unificação de pena. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é somada de todas, e de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, com aumento correspondente. Bom, de início as pessoas pensariam assim, puxa, mas isso parece tão complexo. Não, não é complexo, estamos falando de concurso de crimes. Ou seja, lembra que nós falamos o seguinte, que o crime quer ser consumado? Maravilha. Quando eu falo de concurso de crimes, e aqui eu estou na classificação de uma duplicidade de resultados, eu tenho mais de um crime, mais de um cometimento de infração penal, e a análise de um concurso de crime tem relação com aquilo que nós chamamos de dosimetria da pena. O que é dosimetria da pena? Lá, na terceira fase, o juiz que fará o cálculo de pena, que verá atenuante, agravante, todo o corpo de análise do direito. Nos importa? Propriamente dito, não. Nós só precisamos saber a pertinência do concurso de crimes. O concurso de crimes tem relação com a aplicação da pena. Bom, então, diante de tudo isso que nós falamos, a nossa alternativa correta realmente ficou a letra E. Aqui eu fiz um copia e cola do nosso artigo 33, só fazendo uma lembrança do tipo doloso e do tipo culposo, porque o erro trouxe para nós essa memória. Quando o tipo disser, então, que o crime é culposo, a gente responderá nessa monta e dessa sorte. Por isso que eu destaquei ele aqui. Quando nós temos essa expressão, nenhuma pena sem culpabilidade, olha, não há pena, não há... O que eles dizem? Aquele brocardo jurídico? Não há pena sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, eu não posso ter uma aplicação de pena se eu não tiver uma lei escrita e certa. Olha o que o artigo 34 vem dizer, ó. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Lembra que quando nós analisamos lá a teoria do crime, esses dois elementos precisavam estar presentes, seja o dolo ou seja a culpa? A regra é que o tipo seja doloso. Abriu o código. Qual é a regra? O tipo doloso. A exceção, entenda-se, exceção do ponto de vista que o legislador é que diz que aquele tipo é culposo ou não, porque a regra é o doloso. Olha lá, deixa aqui para os senhores, ó. Este artigo estabeleceu expressamente que o autor de um fato ilícito penal militar somente poderá ter sua pena agravada pelo resultado quando tiver causado esse resultado, pelo menos culposamente. Pois, caso contrário, a pena não poderá ser agravada. Realmente, não há que se falar em agravamento de pena se aquele indivíduo sequer cometeu o tipo culposamente. Ótimo, vamos avançar. Então, já tivemos a oportunidade de ver o erro de direito. E nessa parte aqui, olha que como é interessante. Nós já sabemos que o erro é essa falsa percepção da verdade. Quem erra, erra sozinho. É fatídico que pode acontecer em determinadas situações, por aquela pessoa que tem o falso conhecimento ou a falta desse conhecimento. Ignorância, por si só, na origem da palavra, é ignorar determinado fato. É o próprio desconhecimento, uma interpretação equivocada. O que acontece? O erro de direito, nós temos a atenuação de pena ou a substituição. Nós já tivemos a oportunidade de ver isso. Não nos traz aqui nenhum exemplo diferente do que nós já abordamos na questão.
Então, eu só deixei aqui para os senhores como método realmente de revisão. Erro de fato está lá no artigo 36. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que talvez seja importante para nós. Nada do que nós não tenhamos já comentado. Maravilha. Erro culposo, já falamos, provocado, erro sobre a pessoa, quanto ao bem jurídico e a duplicidade de resultados. Então, até aqui, nós chegamos para finalizar aquele ponto sobre o erro. Coloquei uma única questão para nós avançarmos para o nosso próximo ponto de aula. Vamos observar, diante do que nós estudamos até agora, como é que nós trabalharemos essa questão. Vamos lá. Acerca do tratamento dado ao erro no direito penal pátrio, analise as proposições abaixo e depois assinale a alternativa incorreta. Na primeira proposta de trabalho, nós trouxemos todas as incorretas e demos a correta. Agora, ele quer que nós possamos debater qual é a alternativa incorreta. Letra A, B, C e D. Olha o que diz a letra A. Erro de direito, lá no 35 do CPM. Se relaciona com a ignorância ou falsa interpretação da lei? O erro de direito, é isso mesmo? É mais severo que o tratamento dado pelo Código Penal comum? Pois mesmo sendo invencível, o erro excusável não exclui o dolo, mas apenas atenua ou permite a substituição de pena? Será que a letra A é uma alternativa correta ou incorreta, do ponto de vista do que nós já tivemos oportunidade de falar? Alguém gostaria de se manifestar quanto a essa questão? Então, vamos para a letra B. O erro de fato, artigo 36, incide sobre o fato que constitui o crime e se apresenta de duas formas. Aquele que é o erro de fato, hein? Item A, engano quanto à circunstância de fato que constitui o crime, atualmente é o erro de tipo. E 2, engano quanto à circunstância que, se existisse, tornaria a ação legítima. E aqui a chamada discriminante putativa, em que só o agente acredita estar acobertado. Correta ou incorreta? Primeiro, nós estamos jogando a proposta, nos colocando inquietos diante da alternativa. Letra C. Existe uma correspondência entre as denominações. Será que existe mesmo entre erro de tipo e erro de proibição? Vigentes no direito penal comum, com as denominações erro de fato e erro de direito, previstas no direito penal militar. Será que é isso mesmo? Será que essa é a alternativa incorreta? Vamos para a letra D. O erro de tipo, e aqui é o erro de tipo propriamente lá do Código Penal, e é interessante que algumas questões, quando se tratam de direito penal militar, eles fazem um gancho, um braço com a legislação penal comum. Por isso que é importante saber os balizadores, tá? Letra D, então, estamos no artigo 20, incide sobre elementos do tipo, ou seja, sobre um dos fatos que compõem um dos elementos do tipo. Também pode recair sobre os elementos normativos do tipo. O que são os elementos normativos do tipo? Dolo e culpa. Pensou em dolo e culpa, pensou em elementos normativos do tipo. Seu efeito é exclusão do dolo, porque não há no agente a vontade de realizar o tipo objetivo. Permite, no entanto, a punição por crime culposo, se previsto em lei. Se essa fosse a alternativa de prova, o que os senhores marcariam como alternativa incorreta? Letra C. Portanto, letra C, de fato, é a alternativa incorreta. O erro de direito está classificado na letra A, exatamente como diz o artigo 35. O erro de fato, igualmente como está no 36. E a letra D é a própria explicação do que vem a ser o erro de tipo. Ou seja, a proposta das questões, tanto no início quanto agora, foi mostrar para os senhores que nas alternativas corretas, o examinador ele dá exatamente a letra de lei. Então, quando se tratar do estudo do erro, os senhores precisam ler do artigo 36 ao artigo 38.
porque eles não farão nenhum tipo de confusão, porque realmente é um copia e cola, eles colocam como letra de lei. E na alternativa incorreta, especificamente, olha, existe uma correspondência entre as denominações erro de tipo e erro de proibição. Não, não existe aqui uma correspondência. Por isso que nós temos aqui uma alternativa incorreta. Olha lá, denominação de erro de fato e erro de direito, prevista no direito penal militar. Nós temos no direito penal militar o erro de fato e o erro de direito. O erro de proibição está lá no Código Penal, legislação comum. A nossa tratativa é do artigo 35 ao 38. Olha como é que eu coloquei aqui os boxezinhos, as caixinhas para os senhores. Erro de tipo, excluindo dolo. Erro de fato, isentando de pena. Erro de proibição, isenção de pena. Erro de direito, pena atenuada ou substituída. Deixei como observação, exceto para os crimes contra o dever militar. Porque o militar, ele é o agente garantidor, ele responde por aquilo que ele vir efetivamente a fazer. Estamos no rol da culpabilidade, estamos aqui numa dinâmica de hierarquia e disciplina. Dever militar, responsabilização do militar por aquilo que ele deve cumprir de acordo com o seu estatuto, com a sua legislação. Bom, diante dessa primeira análise do erro e esse debate com questões, é importante nós lembrarmos o seguinte. O artigo 38, ele vai falar o seguinte, lembrando que nós estamos falando da culpabilidade, ainda que é a terceira classificação do crime. Não há que se falar em culpa quando estivermos diante de 4 institutos, que é a coação irresistível, a obediência hierárquica, o estado de necessidade com o excludente de culpabilidade e ainda a coação físico-material. Olha, quando nós pensamos em uma coação irresistível, significa que existe o suprimento daquela sua faculdade de agir segundo a sua própria vontade. O que é o dolo? O dolo não é uma manifestação livre, consciente, para agir segundo a tratativa de buscar um resultado? Quando nós temos uma coação irresistível, nós não temos a faculdade de agir segundo a nossa vontade. Então, não há que se falar em culpa diante de uma coação irresistível. Olha, obediência hierárquica. Nós temos aqui, na linha B, em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviço. Observe, nós temos aqui, ó, responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. E ainda, se a ordem do superior tem por objetivo a prática de ato manifestamente criminoso ou há excesso nos atos ou na forma da execução, é punível também o infrator. Ou seja, diante de uma obediência hierárquica, a ordem tem que ser manifestamente lícita, correta, porque se essa ordem tiver uma prática de um ato manifestamente criminoso, aquele que exarou a ordem também será punível. Quando de outro giro nós estamos lá na casa do artigo 39, o estado de necessidade, e nós já tivemos oportunidade de trabalhar o estado de necessidade lá nas excludentes de ilicitude, aqui nós temos o seguinte, é o estado de necessidade como excludente de culpabilidade no CPM. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou. Lembra do paralelo que nós fizemos na aula anterior? O perigo, no estado de necessidade, precisa ser certo e atual. Não pode ter sido por esse indivíduo provocado, porque não há que se falar de valer sobre a própria torpeza. E aqui, nem podia de outro modo evitar. Existe o sacrifício do direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido. O que é isso? Digamos, o bem jurídico, vida, de frente com o bem jurídico patrimônio.
Ou seja, a vida é um bem jurídico superior ao bem jurídico patrimônio. É isso que a legislação quer dizer. Desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Lembra quando nós falamos lá na culpabilidade, no fato culpável? Exigibilidade de conduta diversa? É isso que o artigo 39 vem trazer para nós, estado de necessidade como uma excludente de culpabilidade. E ainda, na própria classificação do artigo 38, não é culpado aquele agente que comete o crime subsumido, envolto daquilo que nós chamamos de uma coação física ou material. Olha o que a legislação diz no CPM. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível, senão quando física ou material. Porque se estamos diante do dever militar, temos que fazer aquilo que chamamos de arrostar o perigo. Só podemos falar de uma ausência de culpabilidade diante de uma coação física ou material. Bom, diante disso tudo, dessa análise da culpabilidade, do fato culpável dentro da teoria do crime, especificamente a análise do erro nas suas diversas classificações, lembrando que é meramente uma adequação típico-normativa, é o que está na legislação, é o que pode vir a ser cobrado, eles não fazem nenhum tipo de mudança e pegadinha nesse sentido. Então, artigo 35 ao artigo 38, ele cumpre a nossa proposta de trabalho quanto à classificação do erro. Perfeito. Aqui, no título 4, nós adentramos em algo chamado concurso de agente. O concurso de agente trabalhará conosco o quê? A coautoria, condições ou circunstâncias pessoais, agravação de pena, atenuação de pena. Trataremos do Instituto dos Cabeças, que só existe no CPM, e os casos de impunibilidade, ou seja, não há que se falar da imputação de pena. Enfim, vamos avançar. Aqui eu coloquei em forma de quadro sinótico para nós, para que fique fácil a nossa percepção. Só um minutinho que eu vou tentar abrir aqui uma página. Não consigo, só consigo compartilhar uma por vez. Bom, tudo bem, não tem problema. Diante desse nosso quadro, quando nós pensamos em concurso de pessoas, nós precisamos entender o seguinte: concorre mais de uma pessoa para o cometimento daquele crime. Então, nós já estudamos a classificação do crime. Ótimo. Dentro do concurso de pessoas, nós temos que desdobrar o nosso pensamento. Em uma classificação de crimes unissubjetivos e crimes plurissubjetivos, para que então nós consigamos entender efetivamente o concurso de pessoas. Do ponto de vista de um aspecto geral, o concurso de pessoas tratará da colaboração de 2 ou mais agentes para a prática, seja do crime ou da contravenção penal, para nós propriamente dito crime. Muito embora eu tenha colocado que o Código Penal, e aqui nós fazemos apenas um parênteses com a legislação penal comum, o Código Penal ele adotou a chamada teoria monista temperada, ou ainda mitigada. O nosso CPM adotou a teoria monista. O que significa, professora, a teoria monista? Significa que todos aqueles que concorrem para a prática delituosa respondem pelo mesmo crime da mesma forma. Eu não tenho que falar na teoria monista como uma fragmentariedade, uma separação, mas eu coloco todos numa única organização e todos respondem da mesma forma. Mas vamos por parte. Lembra que eu falei da classificação do crime, unissubjetivo e plurissubjetivo? Olha, nos crimes unissubjetivos, nós temos uma só pessoa, ou seja, um sujeito ativo.
Por que isso é importante? Porque se você não conhece a classificação de crime unissubjetivo para plurissubjetivo, você não consegue entender o cerne do concurso de pessoas. Quer ver? Exemplo no CPM, crime de deserção, abandono de posto. Esses crimes, eles são crimes propriamente militares. Crimes propriamente militares porque cometidos por militares. E ainda, nós chamamos também de crime de mão própria. O que é o crime de mão própria? Que tem a qualidade específica do sujeito ativo militar da ativa, ou seja, é cometido por militar, crime propriamente militar. E quando falamos de ser ainda um crime de mão própria, porque trata-se de um militar da ativa, ou seja, é uma especificidade, não é um militar qualquer, é um militar que encontra-se na condição de estar na ativa, por isso que ele é um crime propriamente militar e ainda um crime de mão própria. Isso terá repercussão com uma decisão lá do STM de 2008, que nós vamos ver lá na frente. Mas agora nós estamos classificando o crime em unissubsistente e plurissubsistente. Uni, pela própria origem da palavra, uma única pessoa ativa. Exemplo que nós demos, deserção e abandono de posto. Perfeito. A nossa pergunta inicial seria assim, bom, professora, nesse caso, o crime é propriamente militar. Só o militar pode cometer, não é isso? Só o militar pode cometer. Mas eu poderia ter a participação de um civil no cometimento do crime? Essa é a questão que fica. É verdade que, eventualmente, nós poderemos ter um civil cometendo esse delito, mas, assim, eventualmente, não é regra, é uma questão eventual, é por exceção. Ou seja, embora nessa nossa classificação o crime seja unissubjetivo, que só tem uma pessoa ativa, temos apenas uma só pessoa que pratica esse crime, não é isso? Embora uma única pessoa pratique esse crime, eventualmente pode aparecer o concurso de agentes, quando mais de uma pessoa vir a praticar o crime. Então, quando mais de uma pessoa vir a praticar o crime em caráter eventual, eu tenho um desdobramento. Eu tenho, então, aqui um concurso eventual, porque o concurso de pessoas concorre pessoas para o cometimento do delito. O concurso eventual ocorre quando eu tenho um crime unissubjetivo e, eventualmente, eu possa ter a participação de uma outra pessoa. Nesse caso em específico, eu estou falando de um crime propriamente militar, em que um militar comete o crime e, eventualmente, um civil pode unir-se a esse e, em concurso eventual, vir a cometer o delito. E aqui nós saímos do crime, já começamos a desdobrar do crime unissubjetivo para o crime plurissubjetivo, que, diferente do anterior, eu não tenho mais um sujeito ativo, eu tenho mais de um sujeito ativo. Isso será sempre assim? Isso será sempre assim, porque nós estamos diante do tipo plurissubjetivo. Tá bom? Temos mais de um sujeito ativo. E aqui temos mais de um sujeito ativo necessariamente. Não é eventualmente como nós tínhamos no crime unissubjetivo. Pensou em crime na classificação plurissubjetiva, eu tenho um concurso de agente necessário. Quer ver um exemplo de concurso de agente necessário? Crime de motim. O crime de motim, se estiver armado, nós teremos um outro tipo penal, é o crime de revolta. Ou seja, nesse caso, obrigatoriamente, eu preciso ter mais de um militar naquela prática delituosa, porque eu estou falando de um crime plurissubjetivo, é da natureza do motim que eu tenha reunião de pessoas, de sujeitos ativos. Então, quer ver um resumo? Como palavras-chave? Concurso de pessoas, crimes em que cabe apenas a uma pessoa o cometimento, inicialmente. E aí eu tenho a classificação de unissubjetivo. De outro lado, eu tenho crimes em que cabe mais de uma pessoa na prática delituosa. Foi? Como resumo? Ótimo. No direito penal militar, nós aplicamos a chamada teoria monista. É aquilo que eu já disse no início, que é o tratamento igual para todos os agentes. Ou seja,
tanto o partícipe quanto o autor, ambos agentes, ambos indivíduos, eles são tratados em condições iguais. A regra geral é um tratamento para todos. Nós temos alguma exceção nesse caso, professora? Olha só, artigo 308 e 309 do CPM, o caso de corrupção ativa e corrupção passiva. Eu preciso separar as condutas. Eu tenho, então, que seja corrupção ativa ou seja corrupção passiva, eu tenho o mesmo crime, entenda, mesmo crime lá no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. É um tipo penal que é comum às duas legislações. Nós saímos da teoria monista, nesse caso, e partimos para uma teoria pluralista, lá no 308 e 309. Por quê? A regra não é que partícipe e autor respondam em condições iguais? Sim, é. Perfeito. Só que, quando eu falo da corrupção ativa e passiva, ela existe tanto na legislação penal comum quanto na legislação penal militar. Na legislação penal militar, eu tenho a aplicação da teoria monista, partícipe e autor tem tratamento igual. E como eu falo que é uma teoria monista temperada ou mitigada, Código Penal, lá nós teremos uma análise diferente, ou seja, nós teremos uma fragmentariedade. Lá nós temos a figura de participação de só menos importância, ou seja, o autor tem a persecução da sua culpa, da sua aplicação de pena de forma diferente do partícipe. Lá na legislação penal comum, geralmente a pena do autor é muito maior do que a pena do partícipe. Mas para nós, no Código Penal Militar, todos respondem em iguais condições, tá bom? Bom, deixa eu ver o que é importante ainda desse slide falar. Só um momentinho. Acho que por hora é isso aqui. Vamos avançar aqui para alguns requisitos. Deixa eu ver se está nesse slide ou no próximo. Só um minutinho. Está no próximo. Pode continuar aqui. Bom, ainda nessa nossa pegada, vamos analisar alguns requisitos desse concurso de pessoas. Nós já conseguimos compreender o seguinte. Precisamos, portanto, ter pluralidade de pessoas. Não só de pessoas, mas como condutas. Então, eu tenho mais de uma pessoa, mais de uma conduta, cada um participa de uma forma e cada um vai completar aquele tipo penal. Quer ver um exemplo? O exemplo do motim. O motim, nós temos, propriamente dito, que uma ordem será desobedecida. E então eu tenho a figura de um militar que está amotinado, que está em comunhão de desígnio, ou seja, esses militares eles estão acertados para desobedecer. E como eu já falei, se esses militares, na qualidade do fato típico motim, estiverem armados, teremos o crime de revolta. Ainda quanto aos requisitos, já falamos que precisamos, então, ter pluralidade de pessoa, pluralidade de conduta. Ótimo. Precisamos daquilo que chamamos de nexo causal de cada conduta voltada para a produção daquele resultado. E ainda um outro requisito nesse concurso de pessoas é aquilo que nós chamamos de liame subjetivo. O que é o liame subjetivo? É a comunhão, ou seja, é o agir com o mesmo objetivo. Nós não estamos falando aqui de uma reunião ilícita, nesse caso específico do exemplo do motim. Não precisamos falar especificamente de um ajuste prévio, ou seja, basta a vontade em comum. Digamos, como que um indivíduo se associou ao outro, às vezes pelo próprio comportamento, pelo próprio olhar. Eu não preciso que esses agentes tenham se, como eu vou dizer, ajustado previamente determinada participação. Não é por aí, tá? O liame subjetivo é apenas uma comunhão
comportamental, psicológica de agir para o resultado pretendido. Se assim o é, eu tenho algo chamado nesse requisito como identidade do ilícito penal. Ou seja, quer ver? Retornando àquele caso da corrupção. Eu posso praticar a corrupção isoladamente? Posso. Não posso? Posso. Mas eu posso praticar esse mesmo tipo penal em conluio, em comunhão? Então, logo, já sabemos que esse tipo específico ele se trata de um tipo penal unissubjetivo, que é aquela classificação que eu comecei lá em cima. A regra, nesse caso da corrupção, é que ele seja um tipo unissubjetivo. Mas eu posso ter um concurso eventual, eventualmente eu posso ter indivíduos que se liguem com a identidade do meu ilícito? Posso. E se eu posso, eu saio de um unissubsistente para um plurissubsistente. Entendeu como fica fácil dessa forma? Vamos tentar entender assim. Já verificamos, então, que muito embora seja unissubjetivo, eu posso agir em concurso de agentes. Eu tenho X mais Y igual uma aceitação, por exemplo, de propina com divisão de lucros. Eu tenho aqui um concurso eventual de agentes pela chamada corrupção passiva. A regra, então, aqui nós temos o seguinte: ou age junto, ou cada um individualmente age no cometimento daquele tipo penal. Vou ler para os senhores o que diz o artigo 53 do CPM. Olha lá. Do concurso de agentes, artigo 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime nas penas a este culminado. Isso nós estamos diante da chamada coautoria. E lá no artigo 53, nós temos os desmembramentos nos seus parágrafos. Nós vamos verificar adiante algo chamado circunstâncias pessoais e circunstâncias objetivas, que vêm a se comunicar ou não. E aí nós teremos a fala das circunstâncias, das elementares do crime. E nós vamos fazer uma divisão efetivamente do que vem a ser essa elementar. Mas vamos lá. Tendo, então, todos esses requisitos que nós falamos, nós temos consagrado o concurso de agente. Então, em resumo, professora, se me fosse perguntado agora, o que é concurso de agente? Em verdade, quais são os requisitos que eu preciso ter para configurar o concurso de agente? Sua resposta será: para que eu tenha, então, um concurso de agente, eu preciso de pluralidade de pessoas, mais pluralidade de condutas. Preciso ainda ter aquilo que nós chamamos de nexo causal de cada conduta voltada para o resultado. Ainda preciso de algo chamado liame subjetivo, que é aquela comunhão, ou seja, é o agir com o mesmo objetivo. Lembrando que eu não preciso de um ajuste prévio. E ainda a identidade do ilícito penal. Se eu tenho todos esses elementos dos quais eu falei agora, pluralidade de pessoas, de conduta, nexo causal, liame subjetivo, identidade de ilícito penal, eu tenho, portanto, configurado o concurso de agente. Pronto, concurso de agente ou concurso de pessoas. Vamos lembrar o seguinte. Os senhores lembram o que vem a ser núcleo do tipo penal? Por que nós precisamos falar do núcleo do tipo penal? Porque agora nós começamos a debater a comunicabilidade das elementares. Então, elementar é aquilo que é trazido no tipo penal. Núcleo do tipo penal tem relação com o verbo, como eu já disse lá no iniciozinho da aula. Núcleo tipo do crime de homicídio. Qual é o núcleo do tipo penal de homicídio? Matar. Elementares são as especificações que o tipo penal vem trazer para nós. Vamos verificar isso pontualmente. Então,
Qual é a elementar que não pode faltar nesse exemplo que eu acabei de falar para os senhores, do tipo penal de homicídio? Quais são as duas elementares, propriamente dito, do tipo penal de homicídio? Essa é a questão que nos fica. De uma sorte, uma das elementares que não pode faltar é o verbo matar, que é o núcleo do tipo penal, e ainda, matar alguém. Não é matar alguma coisa, mas é matar alguém. Então, o núcleo do tipo penal é o verbo matar. Alguém não se mata alguma coisa, preciso que seja uma pessoa. Até porque se o indivíduo ele não vem a morrer, isso não é homicídio propriamente dito. Eu posso ter um homicídio na modalidade tentada, mas homicídio consumado propriamente dito não é. Então, ficou fácil. Se o núcleo do tipo penal é o verbo que tiver no artigo, seja qual for, núcleo do tipo penal é o verbo. Elementar também o é. Núcleo do tipo penal é a elementar do tipo. E ainda, quando fala matar alguém, esse alguém é um elemento do tipo, porque não é matar alguma coisa. Conseguiu ver como é que é fácil? Pensar nessa palavra elementar é pensar que se faltar essa característica, essa denominada elementar, não é aquele determinado tipo penal. Pode ser qualquer coisa, menos aquele tipo penal. Foi? Essa é a conclusão. Quais são as duas elementares do homicídio? Matar e alguém. Pronto. Vamos dar um exemplo aqui que é importante. A chamada atipicidade relativa. O que é algo que é atípico? Atípico, portanto, é a ausência da tipificação penal. É algo que está faltando. Então, eu não tenho o tipo perfeito, completo, acabado. Bom, se não houver sequer a tentativa de homicídio, um homicídio na sua modalidade tentada, mas tem alguém ferido, não morreu. Temos aqui a figura de uma lesão corporal. Nós temos uma atipicidade relativa, porque o tipo quer-se como homicídio. Mas, como esse homicídio é em uma modalidade tentada, eu tenho uma lesão. Eu tenho a característica aqui, a caracterização de uma desclassificação, uma desqualificação do tipo. E, por isso, uma atipicidade relativa. Não é homicídio, mas é a lesão corporal. Então, aqui nós já começamos a desdobrar o nosso pensamento para o que nós conhecemos como a desclassificação. Ótimo. Então, em resumo, os senhores já viram. Se falta elementar, eu tenho uma descaracterização do tipo. E ainda, se faltar a elementar absoluta, nós falamos de uma relativa, agora vamos falar de uma elementar absoluta. Não, coloca entre aspas assim, ó, não encaixando o tipo penal, temos a chamada atipicidade, não é crime. Ou seja, se a conduta do agente não se amolda, não se adequa exatamente ao que o tipo penal diz, nós temos, portanto, uma atipicidade. Lembrando lá no princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. De outra sorte, ainda entre aspas, se eu encaixo em outro tipo penal, eu classifico, então, aquela conduta. E aqui nós temos o crime. E se estamos falando de concurso de agentes, todos respondem pelo mesmo tipo penal. Logo, se estamos falando do CPM, todos respondem pelo mesmo tipo penal, estamos diante daquilo que entendemos como teoria monista. Todos respondem da mesma forma. E então, seja no concurso necessário, e por que falamos de concurso necessário? Porque lá no início desse bloco, desse ponto de aula, nós fizemos uma diferença entre crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Fazer a classificação dos crimes em uni e pluri adentra a nossa capacidade de pensamento para o concurso de pessoas. Por quê? Relembrando, se ele é unissubjetivo, eu posso ter um concurso eventual. Se o crime ele é plurissubjetivo, eu tenho um concurso necessário.
Isso é realmente um divisor de águas que precisa ser sabido sem nenhum tipo de dúvida. Tudo bem? Bom, tudo isso que nós falamos tem relação com aqueles chamados elementos normativos. Lembra o que vem a ser o elemento normativo? O dolo e a culpa. Tudo isso varia do dolo, ou seja, da vontade do agente. Ou seja, eu não queria matar, só queria ferir gravemente. Ou eu não queria matar, eu só queria torturar. O que significam essas expressões? O dolo do agente é que direciona qual tipo penal, qual é a classificação específica. Porque se ele quer ferir gravemente, ele quer usar o tipo do dano, da lesão corporal. Se ele quer torturar, eu já pego a legislação extravagante e verifico da vedação à tortura. Mas nós temos, como é que eu vou dizer, designações especiais. Eu só trouxe isso para clarear o nosso pensamento quanto à classificação do tipo. Então, nós abordamos elementares, não é isso? Os senhores lembram das chamadas elementares pessoais? Elementares pessoais. Elementares os senhores já viram. Não pode faltar no tipo penal, porque se faltar, descaracteriza o tipo. Quando eu falo de uma elementar pessoal, a primeira coisa que vem na nossa mente é saber se haverá comunicação ou não haverá comunicação para as outras pessoas. Preste atenção. Professor, o que é isso? Comunicação, não comunicação? O crime, ele quer a consumação. Ok. Era para eu cometer o crime sozinho. Mas aí eu cometi o crime com outras pessoas. Eu tenho uma característica pessoal que eu preciso perguntar. Será que essa minha característica pessoal vai se comunicar com outro agente? Porque nós não temos que responder de forma igual pelo mesmo crime, pela teoria monista. Mas, se eu pratico crime junto com 3 outros indivíduos e tem um maior de 70 anos, e ainda também pode vir a ter um menor de 18 anos, há características destes indivíduos que são próprias, ter 70 anos, ter menos de 18 anos. Por quê? Por uma questão de aplicação da pena. Será que essa circunstância se comunica comigo, que sou maior, e se comunicará com outro que é militar das Forças Armadas? É por isso que nós temos que fazer o debate. Vamos lá. Elementares pessoais. As pessoais, eu não posso falar em comunicação, não comunico com os demais, ou seja, mais de uma pessoa, concurso de agentes, e como eu já disse, uma dessas pessoas é menor de idade ou maior de 70 anos. Trata-se de uma característica especial que precisa ser vista em destacado. Muito embora a teoria de aplicação seja monista, todos respondem da mesma forma. As elementares pessoais, elas não se comunicam. Essa é a questão. Aqui nós vamos nos questionar o seguinte: em se tratando de uma elementar pessoal, essa condição de elementar pessoal, a qualidade do agente não se comunica. Isso por se tratar de uma elementar pessoal. Logo, dentre todos os agentes que estão em concurso de agente, aquele que detém aquela condição especial, aquela condição pessoal, elementar pessoal em específico, será destacado de responder do crime pela mesma forma, muito embora a teoria aplicada no CPM seja a teoria monista. Quer ver um exemplo? Olha lá. Posso ter a figura do militar e, por exemplo, um civil que presta serviço para as Forças Armadas. Um civil no meio do caso. E nestas questões nós temos a coautoria em casos específicos. Teremos aqui uma correspondência com o Código Penal Comum. Quer ver? Esse concurso de agentes, fatalmente, ele tem um desdobramento de estar concorrendo à prática delituosa
para o mesmo crime, para o mesmo fim. E por isso nós lemos o artigo 53 e podemos cumular nossa leitura com o artigo 9º do CPM. O artigo 9º do CPM faz aquela classificação entre o artigo 9º e 10º, aquela classificação de competência, crimes dolosos contra a vida, que vão para o tribunal do júri, dinâmica da justiça militar estadual para as forças auxiliares, bombeiros e polícias militares, e a JMU para os militares das Forças Armadas em determinadas situações específicas, como o caso de operação de garantia da lei e da ordem, enfim, uma leitura acumulada para nós entendermos competência de julgamento. E aí vamos lembrar uma coisinha aqui, ó. A competência da Justiça Estadual Comum não é julgar civil. Preste atenção. A competência da Justiça Estadual Comum não é julgar civil. Só julga militares estaduais. Justiça Militar Estadual Comum. Só julga militares estaduais. Eu tenho um civil no meio. Desculpa. Ele só será julgado se houver uma correspondência na Justiça Comum. Portanto, em resumo, nós temos o seguinte. Quais são os requisitos do concurso de pessoas? Pluralidade de pessoas. Nesse caso, o exemplo específico, temos a figura de um militar e aqui a figura de um civil. Temos aqui nesse exemplo o nexo causal. Temos atitudes que se ligam, aquilo que nós chamamos de liame subjetivo, condutas e comportamentos acertados, comunhão, identidade de ilícito penal. Quer ver? Eu falei no mais próximo, agora do segundo tempo de aula, sobre o tipo penal de corrupção. A corrupção passiva, ativa, ela tanto está para o civil quanto para o militar. Já falei sobre isso. Existe uma decisão do STM lá de 2008, salvo engano. Olha só. Um civil poderia ser coautor de abandono de posto. O abandono de posto, ele é um crime militar próprio. Só comete o tipo o militar da ativa que está em serviço. Lembra que no início da aula eu falei para os senhores assim, crime militar próprio, que é cometido por militar, e ainda citei a classificação de um crime de mão própria. Quando eu disse isso, eu falei que haveria uma especificidade, ou seja, militar da ativa. Ser da ativa é uma característica que só aquele que ocupa essa condição pode vir a cometer. Então, o crime próprio, porque só militar pode cometer. O de mão própria é que, para além de ser militar, ele precisa ser da ativa. Então, por isso que é um crime de mão própria. E aí a discussão no STM. Eu posso ter, então, o abandono de posto, que é um crime militar próprio, que só comete o militar da ativa que está em serviço? Aí esse é o questionamento. Perdão. Ou seja, aqui eu tenho uma coautoria com o civil. Há que se falar nesse cabimento? Ou seja, é o civil que induz o militar, e esse militar que nós estamos tratando aqui é o militar das Forças Armadas, a dormir em serviço. Nesse caso, nós não temos a aplicação. Por quê? Só o militar participa, o civil não participa. Ou seja, estamos falando de um crime de mão própria. Só o militar da ativa que está naquela condição de... Só pode abandonar posto quem tem posto, e posto tem o militar que está na ativa. Logo, além de ser um crime militar próprio, ele é um crime de mão própria. Então, eu não posso falar, nesse caso em específico, da coautoria com o civil, tá bom? Porque eu poderia ter uma coautoria com o civil se eu estivesse tratando apenas de um crime militar próprio. Agora, o militar que esteja na ativa e que tenha a classificação de um crime de mão própria, aqui eu não posso falar nessa acumulação. Vamos relembrar, então? Abandono de posto de serviço? Ótimo. Militar, induzido para sair do quartel por civil.
Civil não responde nesse caso. Aqui trata-se do crime propriamente militar e só o militar pode cometer esse crime, por se tratar de crime de mão própria, porque tem essa especificidade que nós já falamos. Não há abandono de posto de serviço para civil nesse caso. Mas, lembra que eu falei de uma palavrinha? Eventual. Falei lá na frente de concurso eventual. Se eu falei de concurso eventual, eu estou lembrando de uma classificação de um crime unissubjetivo e de um crime plurissubjetivo. Então, tá bom, vamos voltar para o exemplo. Posso ter, eventualmente, um civil praticando nesse caso? Olha, o que o STM entendeu? Sim, eu posso, eventualmente, ter se o crime for propriamente militar e não de mão própria. Esse é o entendimento do STM. Bom, vamos avançar. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Diante disso que nós falamos, nós precisamos pontuar algumas questões. Olha só. O crime próprio, por sua vez, é o crime que exige uma qualidade especial do sujeito. Ótimo, nós vimos isso. Qualidade esta que é exigida no próprio tipo penal. O crime de mão própria, eu estou trazendo aqui as classificações específicas, para não restar dúvida, tá? Do crime próprio e do crime de mão própria. O crime de mão própria é o crime cuja qualidade exigida do sujeito é tão específica que não se admite coautoria. Por isso que eu falei assim para os senhores, militar da ativa. Entendeu? Além de só o militar poder cometer, essa especificação impede a possibilidade de uma coautoria. E o STM, Superior Tribunal Militar, entendeu que eu posso ter uma coautoria de um civil com militar, desde que seja crime propriamente militar apenas, e não de mão própria, porque o crime de mão própria não admite a coautoria. Quer ver um exemplo disso? Artigo 171 do CPM. O artigo 171 do CPM, ele fala do uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia, ou seja, uso indevido por militar de uniforme. O tipo penal, ele é específico, ele coloca quem ele quer, olha lá, por militar. Quem pode usar o uniforme? Apenas o militar. Então, aqui é para além de um crime próprio. É um crime próprio e também de mão própria. Olha lá, usar o militar, não tem mais aqui a figura do assemelhado, indevidamente, uniforme distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior. Está vendo aqui o artigo 171? Esse artigo que eu estou falando aqui para os senhores, na legislação penal dos senhores, para quem está acompanhando no Código Penal Militar. No CPM, o artigo 171, perdão, tem aquilo que nós chamamos de preceito primário, foi o que nós já falamos, o caput do artigo. E se os senhores estão acompanhando a legislação, nós temos uma pena. Quando fala da pena de detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave, nós temos aqui já o chamado preceito secundário. Então, em resumo, observe, para não restar dúvida, os crimes de mão própria são aqueles que só podem ser cometidos diretamente pela pessoa. Quer ver um exemplo? Outro, o falso testemunho. Mentir depois de ter se comprometido a dizer a verdade em um processo. O indivíduo ele se comprometeu com a verdade e ele toma para si o falso. É um exemplo. Quer ver? Hugo comete o chamado perjúrio. Estamos no Código Penal Militar. Se foi ele quem jurou dizer a verdade. Para nós, no CPM, o perjúrio é o chamado falso testemunho. Ele se compromete com a verdade e falseia quanto àquilo que ele se comprometeu. É uma qualidade específica. Até agora, nós tratamos da elementar pessoal.
Fizemos todo esse desdobramento, colocamos os exemplos, fizemos um paralelo com a legislação, mas nós precisamos citar a elementar objetiva. E nós só falamos nesse desdobramento de elementares pessoais ou subjetivas, e ainda elementar objetiva, porque nós temos que fazer aquilo, aplicar a pena, é aquilo que nós chamamos da culpabilidade no conceito analítico de crime. Lembra que tudo faz sentido, uma coisa conectada à outra? Então, a elementar objetiva, diferente das elementares pessoais subjetivas, aqui essas circunstâncias, essas elementares, elas se comunicam. Quer ver? Vamos lá. Militares das Forças Armadas, que é o militar da União, Marinha, Exército, Aeronáutica, que se unem para cometer o tipo penal de homicídio contra um outro militar. Então, eu tenho 5 militares que, em conluio, designam identidade de ações, sem ajuste prévio, estou falando de concurso de pessoas, esses militares são militares das Forças Armadas, logo a competência da União, e eles vão matar um outro militar. Esse é o exemplo. Digamos que nós tenhamos aqui, por parte daquele agente que venha cometer em concurso de pessoas o homicídio contra esse outro militar, a prática de meios e objetos, utensílios para tortura. Quer ver o exemplo do tipo? Execução e emboscada. E nesse caso, a utilização de instrumentos de tortura, especificamente, é de conhecimento de todos aqueles 4, né? Porque são 5, de todos aqueles 4 militares que virão a praticar o homicídio contra aquele outro militar das Forças Armadas. Todos têm conhecimento da execução e emboscada. Ou seja, nesse caso, todas as agravantes elas se comunicam, porque todos têm conhecimento. Se sabe, a teoria monista, nós temos o quê? A junção. Sabemos, então, que é na teoria monista que todos vão responder da mesma forma. E se todos respondem da mesma forma, significa que essa elementar objetiva, que é a utilização de instrumento de tortura, uma execução emboscada, elemento do tipo, se comunicará para os demais coautores. Tá bom? E aqui nós temos o seguinte, nesse caso em específico. Se não era previsível ser realizado dessa forma, essa execução específica, a execução emboscada. Não havia como saber, por exemplo, da utilização de técnica de tortura por esse militar X. É o caso lá do artigo 53, parágrafo 3º. Sabe o que está dizendo lá? Deixa eu na legislação. Ó. O artigo 53 fala o seguinte, ó. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinado. Parágrafo 3º vai dizer, da atenuação de pena. A pena é atenuada com relação ao agente cuja participação do crime é de somenos importância. O que significa ser de somenos importância? É que a participação dele foi inferior à participação do todo. Ou seja, ele participou em caráter menor do que o autor o faria. Aqui nós temos uma atenuação de pena, tá bom? Nós temos que lembrar aqui, nessa questão ainda da atenuação de pena, que no Código Penal Militar, nós temos o chamado teoria dos cabeças, só existe no direito penal militar, que é o desdobramento do parágrafo 4º na legislação do nosso CPM. Olha o que o CPM diz no artigo 53, parágrafo 4º. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, e quando os senhores leem na lei aqui, ó, crime de autoria coletiva necessária, significa que nós estamos falando lá do início da nossa matéria, na classificação de crimes plurissubsistentes, viu? Como a lei e a doutrina elas se encaixam. Então, voltando, artigo 53, parágrafo 4º. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, concurso de pessoas, portanto, reputam-se cabeça os que, olha a palavra, olha o verbo, que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação.
Esses 4 verbos são os verbos importantes para serem destacados na legislação dos senhores. Pensou em cabeça, pensou no que dirige, no que provoca, no que instiga ou que excita a ação. O cometimento da prática delituosa. Tá bom? Deixa eu ver o que nós temos aqui no parágrafo 5º, ainda dentro dos cabeças. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem função de oficial. Nesse caso em específico, o crime militar de motim é realmente o parágrafo que se destaca como um exemplo bom para nós podermos trocar aqui. Quer ver um caso? Um caso de coautoria de um civil em crime militar. Um civil coautor em crime militar. Eu posso ter, nesse caso, uma correspondência a um crime comum. Como nós já falamos, eu trouxe aqui, a terceira vez que eu trago o exemplo da corrupção. Sabe por quê? A corrupção nós temos no Código Penal Comum, CP. Nós temos essa corrupção, esse tipo penal específico no CPM. Temos ainda na legislação extravagante. Quando eu cito o exemplo de um civil coautor em um crime militar, eu posso ter essa coautoria de um civil em crime militar quando houver correspondência em um crime comum. E trago a corrupção exatamente, porque a corrupção ela enfrenta toda essa legislação. Legislação penal comum, legislação penal militar, legislação extravagante. E aí nós temos, por exemplo, aqui, Justiça Militar Estadual. O civil ele é julgado pela Justiça Comum Estadual. E nesse caso que eu estou abordando específico, o militar das Forças Auxiliares, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, pela Justiça Militar Estadual. E aí nós temos que lembrar o seguinte, JMU, a Justiça Militar da União, julga os crimes militares federais, Marinha, Exército, Aeronáutica, Civil, mais militar das Forças Armadas. Nesse caso, quando eu tenho um civil em conluio, em concurso de pessoas com um militar das Forças Armadas, eu tenho uma competência chamada vis atrativa, eu tenho um puxar, um sugar, isso acontece na JMU, Justiça Militar da União. Tanto o civil quanto o militar das Forças Armadas serão julgados pela JMU, diferente das forças auxiliares, porque a Justiça Militar Estadual apenas julgará os militares das forças auxiliares e o civil será julgado na Justiça Estadual Comum. Não esqueça disso, tá? Deixa eu pensar aqui uma outra coisa que também é importante ser destacado no concurso de pessoas, nessa dinâmica desse slide. Olha, a autoria, a questão do autor imediato e do autor mediato. Presta atenção no seguinte, quando eu falo de autor imediato, olha a palavra imediato, é o agente que pratica. De outra forma, de outro giro a outra monta, o autor mediato, aqui nós temos as palavras que nós lemos na legislação. É aquele que organiza, aquele que promove, o que dirige, o que instiga, o que determina. Ou seja, quando pensamos em um autor mediato, nós pensamos em um autor intelectual. E aqui nós temos o aumento de pena. Olha, a agravação de pena para nós, na legislação, está no artigo 53, parágrafo 2º, ó. A pena é agravada em relação ao agente que... Tudo isso que eu falei está na própria legislação, do inciso 1º ao inciso 4. Olha lá, ó. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, coage outrem a execução material do crime, instiga ou determina cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal, e ainda executa o crime ou nele pratica, mediante paga ou promessa de recompensa. O que é interessante desse ponto de aula, desde o ponto do erro e agora no concurso de pessoas, é que
Esses institutos, que por hora eles são também doutrinários, eles estão específicos na lei. Então, as questões de prova, elas gostam muito daquilo que eu já falei, da abordagem legal. É muito importante que os senhores tenham uma certa atenção na leitura da legislação, porque as questões de prova, elas são tiradas da legislação, e por muitas vezes, como nós já vimos no início dessa nossa aula, com aquela dinâmica de questões, foi realmente o copia e cola. Não há dificuldade mesmo. Esse trabalho com a legislação, ele é importante. Olha, ainda nessa dinâmica do artigo 53, já escoando para o 54, nós temos casos de impunibilidade. O que fala o artigo 54? Ele fala o seguinte, estamos no CPM, tá? Artigo 54. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega ao menos ser tentado. Ou seja, nós não podemos pensar no tipo penal se sequer houve a tentativa. Não há que se falar, portanto, em coautoria mediata em crime culposo. O que é isso? Aqui eu não posso ter um mentor. Se um crime foi feito sem planejamento, e falar que um crime é feito sem planejamento é ser feito sem dolo. Eu preciso ter o elemento normativo típico chamado dolo, para então sim eu ter um autor mediato. Lembrando que autor imediato é quem pratica e o mediato é aquele que organiza, promove, dirige, instiga e determina. Quer ver um caso? O agente que não tem habilidade em atirar, porque ele é míope. Nós temos aqui o chamado erro na execução. No lugar de atirar em um determinado alvo, atira em um colega de turma. Nesse caso concreto, eu tenho um agente que foi instigado a atirar naquele desafeto seu. Nesse caso, existe a responsabilidade penal por um crime culposo. E aqui, logo, então, a figura do erro de fato. Aquele indivíduo, aquele agente que instigou esse outro agente que era míope a cometer a prática delituosa, quem instigou responde pelo crime de homicídio propriamente dito. Por quê? Porque ele conhecia a deficiência, a incapacidade daquele agente em atirar. Ele não tinha habilidade, destreza manual para atirar e ainda por ser míope. Quando ele instiga esse agente a desferir tiros contra seu desafeto, ele responde como se efetivamente tivesse praticado aquele crime. Ou seja, ele responde na qualidade de autoria mediata, porque quem teve a vontade de matar foi esse que instigou. Então, ele tem uma forma dolosa, tá bom? Olha, aqui, então, é o crime doloso que aceita coautoria imediata. Pensou em coautoria imediata, quer dizer, coautoria mediata, perdão. Pensou em autoria mediata, e mais uma vez, a autoria mediata é o agente que organiza, promove, dirige, instiga e determina. É o autor intelectual da prática delituosa. Autoria mediata tem relação com crime doloso. Não há participação culposa em crime doloso alheio. O que é isso? Estamos diante da chamada autoria colateral. Vamos lá. O que é uma autoria colateral? Estou eu e mais um colega. Um não sabe do outro. Ou seja, eu não sei do meu colega, o meu colega não sabe de mim, mas nós estamos em uma determinada situação. Só que um não conhece, como eu vou dizer, a manifestação de vontade do outro. E estamos em uma operação X, um sem saber da vontade do outro, vai e crava a bala num desafeto, num determinado meliante em operação. E aí, em exame de corpo de delito, perícia, toda aquela dinâmica, essa perícia ela não define de
qual das armas, se foi a minha ou se foi do meu colega, que conseguiu afetar lá o indivíduo. Humilhante. O que acontece? Ambas pessoas, ou seja, tanto eu quanto o meu colega, nós vamos responder pelo homicídio tentado. Ou seja, homicídio na modalidade tentada, porque não se conseguiu definir de qual das armas que foi feito aquele disparo. Quando nós temos aquilo que chamamos de individualização da conduta, nós identificamos ser a arma não minha, mas do meu colega. O que acontece? Nós temos um homicídio doloso, porque um efetivamente quis aquela manifestação de vontade, e o outro um homicídio tentado. Eu não tenho como, não sou partícipe de um crime só, o crime é único. Um agiu por dolo, o outro também agiu por dolo? Sim, só que uma das armas efetivamente afetou aquele bem jurídico vida e veio a óbito aquele indivíduo. O outro não tem como responder por esse mesmo homicídio, e eles não estavam em conluio, eles não tinham os requisitos do concurso de pessoas. Eu não estou falando de um concurso de pessoas, estou falando de uma autoria colateral, quando duas pessoas em mesmas condições querem atingir determinado bem jurídico, só que um não conhece da condição da outra. Não existe a participação, não tem aquilo que nós chamamos dos requisitos do liame, não tem comunhão de desígnio, não tem coautoria aqui, tá bom? Não, então, regra geral, não há participação dolosa em crime culposo, já é uma outra gradação, em que nós temos a autoria imediata, um responde por crime doloso e o outro por crime. Essa é a dinâmica. Bom, diante disso que nós falamos, nesse slide nós abordamos aspectos gerais, as espécies, falamos dessa dinâmica de autoria imediata, pluralidade de agentes, falamos aqui também dos requisitos, deixo aí para os senhores, tudo isso que nós já falamos de forma simples, em mapa mental. Coautoria foi essa parte final. Eu trago esse paralelo entre o Código Penal e legislação comum e o nosso Código Penal Militar. Eu acho sempre importante fazer esse binômio. Falamos da participação também, conceito, tipo, punibilidade, cooperação dolosamente distinta, comunicabilidade das circunstâncias, abordamos as condições pessoais e objetivas. Olha lá, uma questãozinha para nós, ó. Concurso de agente no Código Penal Militar. Olha a questão. O CPM, ao estabelecer que aquele que de qualquer modo concorrer para o crime incidirá nas penas a este cominadas, adotou em matéria de concurso de agentes a teoria monista. Diante do que nós falamos, alternativa correta ou incorreta? Bom, a alternativa está correta exatamente pelo que diz o próprio artigo 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominada. Falou de CPM, a nossa teoria, a teoria monista. A alternativa está correta. Aqui fica um substrato dos requisitos desse concurso de pessoas. Não podemos esquecer, pensou em concurso de pessoas, item A ao item D. Pluralidade de pessoas e de conduta, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo ou psicológico entre as pessoas, identidade de infração penal. Lembrando o seguinte, botei aqui como atenção para os senhores, ó, liame subjetivo ou psicológico entre as pessoas. Esse vínculo não exige ajuste prévio. Já tinha tido a oportunidade de comentar com os senhores lá naquele debate dos exemplos. Basta que uma conduta seja coadunada à outra, seja por olhar, seja por comportamento, seja por viés comportamental, tá bom? Aqui, deixo o substrato do artigo 53, que nós tivemos a oportunidade de fazer o 53 com todos os seus parágrafos, até adentramos no 54, que foram os casos de impunibilidade. São a dinâmica de diferença de elementares, circunstâncias, o que se comunica, o que não, lembrando que as condições pessoais não se comunicam e as elementares objetivas se comunicam. Aqui
um substrato das penas principais e acessórias que eles sempre gostam de perguntar na prova, tá bom? Isso aqui é realmente letra de lei, artigo 55. Quais são as penas principais? Geralmente, nós fazemos um mnemônico com as primeiras letras de cada alternativa. E aí, professora, por que falar de penas principais e acessórias? Porque, olha, nós começamos a falar sobre erro. Erro tem relação com a culpabilidade. Culpabilidade é imputação, aplicação de pena. Ótimo, vimos isso. Vimos a dinâmica do concurso de pessoas. Fizemos um desdobramento entre crime unissubjetivo e plurissubjetivo, vários exemplos, discorremos na lei. E agora, no título 5, pontualmente, a questão das penas. Claro que nós vamos ter oportunidade, na próxima aula, trabalhar isso batendo questões especificamente, penas principais e penas acessórias. Mas eu já adianto aqui no slide para os senhores. Vamos retomar daqui na nossa próxima aula, tá bom? Mas fica aqui, ó, artigo 55. As penas principais são, portanto, morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e ainda reforma. Na próxima aula eu vou trazer uma forminha de gravar isso e realmente com várias questões nós vamos pontuar uma e outra, tá bom? Não se preocupem, não. Já antecipo aqui o slide que nós vamos usar na próxima aula. Infelizmente, nós não temos tempo para abordar, mas aí já podemos deixar aqui, ó, que do título 5 em diante nós vamos trabalhar na próxima aula. Penas principais, vamos fazer todo o pontuar desse mapa mental, as penas acessórias, lá no artigo 98. Então, pensou em pena principal, pensou em pena acessória, é o 55 com 98. Esse precisa estar com os senhores, artigo 55 e 98. Aqui é uma segunda parte 2, porque se na parte 1 das penas nós vimos as principais, na parte 2 nós vemos as acessórias. Foi só uma forma de desmembrar isso e pontuar, tá bom? E depois nós vamos discorrer para a extinção de punibilidade. Então, no próximo encontro, ficamos marcados assim. Vamos abordar com questões penas principais e acessórias e vamos desdobrar para a extinção de punibilidade. Tá bom, senhores? Extinção de punibilidade, lembrando que só esse contexto aqui que é importante para a gente finalizar. Extinção de punibilidade. Tudo que nós chegamos até agora não foi para punir, não foi para aplicar uma pena. Se nós falamos de extinguir a punibilidade, significa que nós, na verdade, mais precisamente, o Estado, o juiz, que tem o dever de punir, a jurisdição sobre o jurisdicionado, deixará de perquirir, seja antes ou depois de uma sentença penal transitada em julgado. Nós vamos ver que o Instituto, por exemplo, da prescrição, nós temos uma prescrição antes e nós temos uma prescrição depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas não se preocupe, foi só um pincel aqui para nós trabalharmos na próxima aula, tá bom? Sim, o slide fica para os senhores, tá? Me parece que já foi postado pelo curso na área do aluno. Aqui travou para mim. Senhores, então, nós nos encontramos na próxima aula. Espero que tenha sido proveitoso o encontro de hoje, diante do que nós trabalhamos. Os slides ficam franqueados, também tem o meu e-mail para qualquer tipo de pergunta, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Bom fim de semana.